Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Natal vivenciou esta semana uma terrível experiência. Ela sofreu com uma precipitação pluviométrica recorde de mais de 230 milímetros de água em apenas 48 horas. O que estava previsto para chover em um mês, choveu em 2 dias. Os resultados disso foram arrasadores. A cidade ficou alagada, muita gente perdeu móveis, eletrodomésticos e outros pertences. Em Mãe Luísa, o pior aconteceu. Um cano estourado na rua Guanabara acarretou deslizamentos de terra molhada num terreno entre os edifícios Infinity e Aldebaran, em Areia Preta, invadindo a Avenida Silvio Pedrosa e esses 2 prédios. 20 casas da rua Guanabara ruíram e famílias ficaram desabrigadas. Mas o pior dessa terrível história é que ela tinha sido prevista. A Associação dos Moradores de Areia Preta já havia alertado para um possível desfecho assim. Mas nenhuma providência foi tomada na época. Inclusive, ela alertou também sobre os muros de contenção que sustentam os calçadões de toda a Avenida Silvio Pedrosa. Sem manutenção há anos, eles podem ruir a qualquer momento, gerando outra constrangedora situação. E é para falar sobre tudo isso que o Ponto de Vista de hoje recebe o engenheiro Maurici Terra, representante dos moradores de Areia Preta, que vai explicar para todos nós o que aconteceu e que poderá ainda acontecer ali. Vai falar também sobre a necessidade das autoridades competentes considerarem os alertas que lhes são enviados de vez em quando, para que o pior possa ser evitado a tempo. Tudo porque, afinal, ainda é melhor prevenir do que remediar. É com muita satisfação que o Ponto de Vista recebe você, Maurici Terra. Eu quero agradecer imensamente a sua gentileza de ter aceitado o convite. Você que é engenheiro, você que é o representante dos moradores da Associação dos Moradores de Areia Preta, quero agradecer você por ter aceitado esse convite de falar para a gente, num momento tão crucial, numa entrevista que o nosso telespectador vai estar atento assistindo, para exatamente compreender o que aconteceu nesses últimos dias de chuvas que culminaram com essa tragédia, uma verdadeira tragédia envolvendo a nossa orla marítima. Desde já, agradeço a você, Maurici. E eu queria começar perguntando a você, há quanto tempo você mora em Natal? Você é de São Paulo. Há quanto tempo você mora em Natal? Eu moro em Natal há 12 anos. Eu, depois que me aposentei, eu escolhi Natal como cidade para morar. Ao contrário de muitos natalenses, eu não sou natalense porque nasci aqui, eu sou natalense por opção. Eu optei por vir morar em Natal, porque eu já tinha passado várias semanas de férias em Natal e gostava muito da cidade. Então, por isso é que eu decidi. Uma vez aposentado, eu não tinha por que ficar em São Paulo, uma cidade muito grande, com uma série de problemas de cidade grande, e resolvi mudar para cá. O que é a Associação de Moradores de Areia Preta? Bom, a Associação de Moradores de Areia Preta reúne os moradores do bairro. O objetivo é trazer melhorias para os bairros, contribuir com os poderes públicos de modo a melhorar uma série de coisas no bairro, né? Seja trânsito, limpeza, segurança. Então nós temos brigado muito por isso. Há vários anos atrás, nós reformamos a Capela de Areia Preta. Quer dizer, isso aí é uma obra que nós conseguimos fazer. Tá? Não dependeu nada do poder público, então é mais fácil fazer. Quando depende do poder público, a coisa é bem mais complicada.
o que aconteceu na Rua Guanabara e por que aconteceu esse desastre ali na nossa orla? Bom, a situação de drenagem do morro ali é muito inadequada. Tá? Primeiro, é uma drenagem feita com, o pessoal chama de manilhas, né? São tubos de concreto com pouco mais de um metro de comprimento. A distância entre a Rua Guanabara e a Avenida Silvio Pedrosa é da ordem de 80 metros. Então, tem ali cerca de 80 tubos de concreto, pequenos tubos de concreto, que são colados, né, um ao outro, e nesses pontos de colagem acaba sempre ocorrendo vazamento, porque não é uma colagem perfeita, né? Então acaba sempre ocorrendo vazamento. Esse vazamento, como os tubos são assentados ali, eles foram assentados sobre areia, o que também é uma coisa muito errada, tá? Não se previu nada, um berço para sustentar os tubos. Esse vazamento que ocorre arrasta a areia, os tubos ficam suspensos, né? E aí ocorre o colapso. Então, acaba destruindo tudo. Não é a primeira vez, nesse mesmo local, no dia 4 de abril de 1990, ocorreu exatamente a mesma coisa. Eu tenho fotos aí que mostram isso. Exatamente, olhando a foto daquela época e olhando o que ocorre hoje, foi exatamente igual. Qual tem sido, Maurici, ao longo desse tempo que você preside a associação, quando você conversa com as autoridades, eu sei que em várias áreas, inclusive, não é só uma área, mas o que é que você sente de resposta dessas autoridades? Por que é que insistem em manter os problemas de infraestrutura tão frágeis em Mãe Luísa? Olha, o que a gente percebe é que o pessoal sempre alega a falta de dinheiro, né? É a alegação normal, mas eu acho que falta muito boa vontade também. Eu acho que tem muita coisa que não precisa de dinheiro para fazer e não é feita. Até nós, por exemplo, você falou de outras áreas, no trânsito ali. Nós precisamos de várias faixas de travessia de pedestre, porque existem algumas faixas de travessia que são colocadas em lugares inadequados também, por onde o pedestre não circula. Então, por onde o pedestre atravessa normalmente, não existe faixa, uma próxima ali à Praça do Relógio de Sol, deveria existir uma faixa de travessia, não existe, existe uma depois do relógio. Quer dizer, mas o pessoal que desce pela escadaria de Mãe Luísa atravessa para a praia, porque inclusive tem uma escada ali para acesso à praia, bem antes do Relógio de Sol, da Praça do Relógio. E colocaram a faixa de travessia depois. Quer dizer. No local completamente inadequado. Completamente inadequado. Uma fala, nós não temos dinheiro para fazer, a prefeitura não tem dinheiro para fazer. Pô, então nós até propusemos comprar tinta, pô. Se for o caso, a associação compra tinta para fazer. Sem dúvida, nem tudo precisa de dinheiro para ser feito. Sem dúvida, sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido.
presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, comandou um grupo de empresários em audiência recente com a cúpula do TRT e também o prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Pediram apoio da CEMOB quanto à decisão do TRT sobre a greve dos rodoviários. Foi mostrado na oportunidade o prejuízo que a greve deles acarreta ao comércio da capital. A Cachaça Samanaú, genuinamente potiguar, quer brilhar ainda mais e está brilhando nesse período da Copa em Natal. E vai fazer e está fazendo um belo gol de placa com seu kit especial Samanaú, Cachaça do Brasil, e a novíssima Cachaça Cibaúma. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou a Samanaú Varejo. Nós voltamos à nossa entrevista com o engenheiro Maurici Terra. Maurici, sobre os assuntos que tratamos aqui, uma coisa que me ocorreu. Ainda bem, graças a Deus, que não houve acidentes fatais, como já aconteceram em outros estados, em outras cidades, em algo parecido com isso. É importante que a autoridade comece a pensar e agradecer também a Deus por não ter havido esses acidentes, porque essa história de dizer que não tem recursos para fazer as coisas, é melhor fazer antes do que depois que venha acontecer uma tragédia ainda maior. Qual é a sua opinião sobre isso, Maurici? Não, é exatamente essa. Né? Só para você ter uma ideia, antes da construção daquele prédio Infinity, eu levantei esse problema de drenagem, porque para fazer drenagem passaria aí entre o prédio Infinity e o outro que estava previsto a construir. Tem uma outra construtora tinha anunciado do outro lado da escadaria, a construção de um prédio. Eu falei, levei o problema para a prefeitura em 2009, tá? Foi feita uma reunião chamando representantes das duas construtoras e a decisão foi que a prefeitura iria fazer um projeto para arrumar toda aquela drenagem e isso iria ser acompanhado pelas construtoras. Bom, um ano depois nada foi feito, como ninguém me falou nada, voltamos, a associação voltou a falar sobre o assunto. E a coisa não deu prosseguimento, ninguém fez nada, e o resultado foi esse que aconteceu. Que sirva de lição para todos nós e que a gente possa efetivamente buscar alternativas antes que o pior venha a acontecer. Exatamente. Só para você ter uma ideia, em questão de valores, né? Naquela ocasião foi estimado que a modificação, a reforma desse sistema de drenagem ficaria em cerca de R$1 milhão. Como o governo federal, em caso de drenagem, ele contribui com 90% do valor, só 10% ou R$100 mil seriam por conta da prefeitura. Hoje, para arrumar depois dessa tragédia, hoje o jornal estava falando em R$40 milhões. Quer dizer, e no fundo nós é que pagamos tudo isso, né? Porque esse dinheiro sempre sai do bolso do contribuinte. Lamentavelmente é verdadeiro isso, e por isso que nós precisamos estar cobrando mais dessas autoridades para que elas, de fato, se desincumbam melhor das funções que elas têm. Felizmente, como você falou, quer dizer, não houve nenhuma morte a lamentar, como em casos de outras cidades, como no Rio de Janeiro, em Niterói, no Morro do Bumba lá. Teresópolis também. Teresópolis, em 2010 em Niterói, 2011 em Teresópolis. Anteriormente, em 67, se eu não me engano, em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Só que lá não houve, vamos dizer, não houve problema de casas que foram destruídas, que estavam no morro. Mas sim dentro da cidade, embaixo, na planície, o morro desceu e inundou todas aquelas casas de lama e tudo mais. E 30% da população de Caraguatatuba naquele ano ficou desabrigada. Maurici, você também falou há pouco sobre trânsito, mas você falou só da questão das passarelas. Mas eu acredito que ali o problema do trânsito ainda é mais complicado. O trânsito ali está muito complicado. Como o trânsito na Avenida Salgado Filho complicou, né? Bom, toda a cidade, o trânsito, cada ano vem complicando, né? Porque o número de carros em circulação aumenta quase que exponencialmente. E não se aumenta o número de ruas, então não tem jeito. Então tem muita gente que mora nos bairros lá de Capim Macio, Ponta Negra, que utiliza a via costeira para vir aqui para o centro da cidade. Né? Da mesma forma como não aconteceu nesse recente episódio,
a gente também tem que agradecer a Deus por não ter havido nada mais grave com relação a trânsito. Então, é importante isso que você está dizendo, Maurício. O nosso telespectador está assistindo, sim, e é importante que a gente cobre das autoridades, porque antes que aconteça também o pior do trânsito daquela avenida. Não, a gente tem cobrado muito. A Associação de Moradores, com uma certa frequência, pede uma audiência para o pessoal da CEMOB. E cada vez que a gente chega lá, o pessoal até dá risada. Pô, mas outra vez a mesma coisa. É a mesma coisa, mas o pessoal não resolve. Maurício, outra coisa que me chama a atenção, eu queria, mudando só um pouquinho do tema, é as línguas pretas famosas naquela praia, em Miami, na própria Areia Preta e também em outras praias, mas especificamente ali. Elas se devem a quê? Resultam de quê essas línguas, chamadas línguas pretas? Essas línguas pretas se devem a esgoto que vai para a praia. Não é frequente, porque agora a Mãe Luísa, eu acredito que seja toda saneada. Tá? Então, uma parte da tubulação de esgoto vai lá para desce pela Avenida João 23, lá onde tem o posto de gasolina, lá na via costeira, tá? E atravessa para pegar o coletor que vem pela via costeira, o coletor de esgoto pela via costeira. Onde tem um outro coletor que desce por essa escadaria que foi destruída agora, tá? E que vai encontrar o mesmo coletor que passa na Avenida Governador Silvio Pedrosa, tá? Ele vai no sentido até a Praça do Relógio de Sol. Embaixo da Praça do Relógio de Sol, embaixo do Relógio de Sol, existe um reservatório da Caerne. Esse reservatório até era insuficiente e atrás do Relógio de Sol foi construído um outro reservatório maior. Porque o que estava ocorrendo é o seguinte: o pessoal não estava conseguindo bombear todo esse esgoto e transbordava para a praia de Areia Preta. Então, o que deixava a praia imprópria para banho durante um bom tempo. Agora, esse reservatório já foi colocado em operação e, aparentemente, o problema foi eliminado. Agora, apesar disso, quando ocorre algum problema de entupimento nas linhas de esgoto lá em Mãe Luísa, o que acontece é que esse esgoto transborda para os bueiros e cai na linha de drenagem, então vem parar na praia. Tá? Uma coisa que a gente tem feito uma campanha junto à Caerne é isso, de manter essas linhas sempre limpas. Agora, eu já observei também que um problema grande que ocorre ali é que o pessoal, vamos dizer, vandaliza essas linhas de esgoto. Eles já me mostraram, quando tira aquela tampa do bueiro, tem pedaços de caibro, pedras, latas, o pessoal joga tudo ali dentro, não sei, parece que é de propósito, é vandalizar mesmo. Isso é importante, então, que a gente se dirija às nossas autoridades, pedir que elas façam uma ação educativa e ao telespectador que está ouvindo também, que a gente possa conversar com os nossos semelhantes para que a população entenda que ela também é responsável por tudo isso, para que evitemos acidentes como esses que estão acontecendo e esse último que foi tão grave. Mas não sai daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança.
Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Água mineral não é tudo igual, você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. A Unicred Natal começa a comemorar 21 anos de serviços prestados aos seus cooperados. Por isso, são cada vez maiores as vantagens que você tem sendo sócio dessa que é a nossa maior e mais sólida cooperativa de crédito. Um exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Saiba mais sobre a sua consultoria financeira informando-se pelo telefone 4009-3535. Voltamos à nossa entrevista com o engenheiro Maurici Terra. Maurici, a construção dos edifícios da Avenida Governador Silvio Pedrosa tem alguma coisa a ver com relação a esse problema? Não. Inclusive, se os prédios tivessem uma cortina de contenção lá próximo à Guanabara, não teria ocorrido isso. Tá? Teria sido muito restrito ao ponto por onde passa o coletor que rompeu. Tá. Os prédios, então, eles até dão uma problema segurança, dão uma maior segurança para evitar isso. Tá? Os jornais publicaram fotos mostrando todo o acidente na Guanabara, e a gente pode ver pelas fotos que naquele edifício Aldebaran, tá, que fica, vamos dizer, ao lado esquerdo da escadaria, no muro que eles têm lá na Rua Guanabara, o desmoronamento ocorreu até ali. Dali para frente não ocorreu mais nada. E é um simples muro, porque eles têm a cortina de contenção, fica quase no meio daquela distância entre as duas avenidas. Né? No caso do Infinity, a mesma coisa. A cortina é bem mais embaixo, por isso é que houve um deslizamento maior das partes junto à Avenida Guanabara. Esses dois edifícios, eles correm algum risco? Não. Eles são bem seguros, a cortina de contenção resiste bem, não tem. Inclusive, os próprios construtores já declararam pela imprensa que não tem não há risco nenhum. Não há risco nenhum. Mas há risco de acontecer isso que aconteceu em outras áreas da Rua Guanabara? Olha, o que precisaria era fazer um estudo da drenagem de toda aquela região. Tá? Aparentemente, segundo a prefeitura, diz que já existe esse estudo. Só que não adianta só ter o estudo se não se faz nada. Né? Então tem que refazer toda aquela drenagem, aí evita que isso ocorra novamente. Quais os problemas dos muros de contenção daquele calçadão, de toda aquela orla de areia preta? Bom, aquele calçadão, principalmente naquele trecho da praia de Miami, que ela é mais alta, né? É uma cortina mais elevada, ela está sem resistência nenhuma. Com o tempo, né, a ferragem está toda exposta, toda oxidada, aquilo não tem resistência nenhuma mais. Tanto que, com grande frequência, se abrem crateras ali no calçadão, aí o pessoal vem, faz um remendo, só naquele trecho, ali dali a pouco abre uma outra cratera, eu precisaria refazer toda aquela cortina, porque senão corre o risco o calçadão e até a própria avenida cair. E esse trecho é muito importante no trânsito da cidade, né, na circulação da cidade. Quando a avenida
a via costeira ou a Avenida Silvio Pedrosa ficam interditadas, é um transtorno muito grande para a cidade. Isso é função da prefeitura ou do DER, já que ali é uma RN? Não, aquele trecho ali é responsabilidade do DR. É do DR. E qual tem sido a convivência da Associação de Moradores com o Departamento de Estradas e Rodagens? Bom, nós já fizemos também, tivemos algumas audiências com vários diretores do DR que passaram nos últimos anos. Pedimos sempre para eles fazerem aquela reparação da cortina, mas até hoje não conseguimos resultado. Uma pena. Uma pena. Eu quero aproveitar e renovar o apelo à diretoria do DR para que veja esse assunto antes que possamos ter outro grave problema, ou seja, ruir a Avenida Silvio Pedrosa. Aí a coisa fica ainda mais complicado. Uma outra coisa que também eu queria saber de você entrando já na via costeira, o Morro de Mãe Luísa periodicamente tem areia que vem para a via expressa, vem para a avenida. E o pessoal fica tirando areia e repondo a areia no morro. Qual seria a melhor saída para se evitar aquele problema ali, naquela área? Bom, eu acho que ali, ao longo de toda a extensão da via costeira, deveria ter, primeiro, uma calçada daquele outro lado, né, uma outra calçada também, porque não existe, né, e um pequeno muro de contenção. Maurício, eu queria fazer mais perguntas, até porque eu tenho mais perguntas aqui, mas lamentavelmente o nosso tempo exauriu. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar você por esse trabalho lindo que você vem fazendo ao longo desses 12 anos na nossa associação. Lamentavelmente os resultados não são tão assim volumosos, pelo que a gente viu na entrevista. Mas, de qualquer forma, o fato de você estar ali atento ao lado dos seus companheiros de associação, isso faz com que a gente tenha até um pouco de tranquilidade, apesar da dificuldade em se ter esse retorno. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Na sua visão, ao longo desse tempo, você percebe que as autoridades aqui de Natal, elas tratam a nossa cidade realmente como uma cidade turística? Não. Lamentavelmente não. Lamentavelmente o pessoal fala muito, tanto da parte do governo estadual como o governo municipal. Eles falam muito que o turismo é muito importante para a cidade, que é a principal atividade econômica da cidade, porque, de fato, Natal não tem indústria, não tem agropecuária, depende do comércio e do turismo. Agora, o comércio também depende muito do turismo. E o pessoal não dá atenção devida, né? Tanto a infraestrutura que nós temos na orla, eu acho que Natal é a orla mais bonita de todo o Nordeste. Em compensação, é a orla mais degradada. Tá? É uma pena, realmente. É uma pena, pô. E outro aspecto é a segurança também. A segurança está deixando muito a desejar. É uma pena. E a gente aproveita e faz eco às suas palavras, pedindo que as autoridades competentes em todas essas áreas que foram abordadas aqui possam ficar realmente atentas e buscar a médio, curto prazo, as soluções melhores, porque certamente a população toda vai agradecer. Maurício, lamentavelmente o tempo acabou, eu só posso terminar depois de lhe presentear com essa cestinha da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. Isso é para você passar a semana degustando em casa e desejar que você de fato saboreie as castanhas de caju que estão aí e os doces regionais da nossa cidade natal. Muito obrigado, Nelson. Eu agradeço a oportunidade da gente, como representante de Areia Preta, trazer um pouco dos problemas que nós temos aqui, divulgar um pouco os problemas e a luta que tem sido todos esses anos, e infelizmente com resultados muito aquém do que a gente gostaria. Vamos torcer para que no futuro melhore. E lembrar que durante a nossa entrevista nós bebemos água mineral cristalina, água mineral com gás. Momentos assim especiais como esse cobram de todos nós água mineral cristalina com gás. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua valiosa audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.